vida é complexa e variável, mas tem um componente comum, o DNA. Molécula presente em todos os seres vivos. O DNA contém mensagens genéticas essenciais para o desenvolvimento e a manutenção de cada espécie. Grande parte do DNA presente nos seres vivos atuais é idêntica aos dos mais antigos seres que já habitaram a Terra. Em função dessa origem comum, estamos ligados a répteis, peixes, plantas e até bactérias. Todas as células de um organismo possuem cópias de DNA. A maior parte do DNA se localiza no núcleo das células. Dentro do núcleo estão os cromossomos organizados em pares. Entre as espécies, o número de pares de cromossomos varia. Humanos possuem 23 pares. O DNA é uma molécula em forma de dupla hélice que contém informações genéticas. Elas codificam diferentes mensagens conforme a ordem de suas bases químicas representadas pelas letras A, T, C e G. Os segmentos de DNA que possuem uma sequência específica de bases para a síntese de proteínas são chamadas genes. Os genes são responsáveis pelas funções e características de um organismo. O material genético de um ser vivo é denominado genoma e contém um manual de instruções para sua formação, funcionamento e reprodução. O DNA humano é constituído por cerca de 3 bilhões de bases químicas e cerca de 99,9% das sequências de bases são similares em todas as pessoas. As pequenas diferenças são responsáveis por variações nas características dos indivíduos que os tornam diferentes uns dos outros. Cada fita da dupla hélice do DNA serve como molde para duplicar a sequência de bases. Ao se dividir, cada célula gera 2 células idênticas à original. Desse modo, as características da espécie são transmitidas de uma geração a outra. Quando o DNA de 2 células é combinado, como na reprodução humana, os descendentes herdam informações genéticas de cada um de seus pais. A descoberta da dupla hélice do DNA permitiu finalmente entender como as informações responsáveis por essas características são transmitidas e como elas variam. Muitas das nossas características, como comportamento, dependem da interação entre o genoma e o meio que o cerca. Mesmo as formas mais simples de vida podem se diferenciar ao longo de gerações em resposta a mudanças no ambiente. Mesmo sem conhecer o DNA, há séculos a humanidade já manipulava as espécies, selecionando indivíduos com características relevantes para a produção ou consumo. Hoje, a alteração do DNA em laboratórios permite uma intervenção direta no material genético, criando variações inéditas de vida. Mas apenas começamos a entender o DNA. Existem longas sequências de bases que não participam da produção de proteínas e que por isso já foram consideradas inúteis, mas muitas de suas funções ainda não foram decifradas. Porque ainda temos muito o que pesquisar a esse respeito, há quem se preocupe com o uso de organismos geneticamente modificados. Conseguiremos no futuro curar doenças mortais apenas pela manipulação dos genes? Empresas e governos terão acesso ao nosso material genético? Desenharemos o DNA dos nossos filhos? Novas pesquisas revelam descobertas a cada dia e o debate sobre os limites para a alteração genética apenas começou. Uma coisa é certa, a biotecnologia, ciência que estuda como aplicar os novos conhecimentos em benefício da sociedade, tornou-se uma das áreas de pesquisa mais desafiantes do século XX.